Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Al-Ahly e Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo no Campeonato da Arábia Saudita, que é novidade aqui no nosso painel. A gente vai de Lei Al-Ahly e também over 1.5, porque o Al-Nassr é um time que marca muitos gols. E se a gente quer tirar essa dúvida, a gente tem aqui o nosso painel interativo também, que a gente consegue ver todo o histórico dos times para confirmar a nossa tese via Machine Learning na nossa base de dados, né? Um histórico favorável de Lei Al-Ahly. O time tem um saldo de gols negativo, tem uma média de pontos dentro de casa inferior à média de pontos que o Al-Nassr tem fora de casa e também tem uma tendência de over caso o primeiro tempo termine 0-0, muito por conta do Al-Ahly, mas considerando o Al-Nassr, que é um time que marca muitos gols, ó, over 2,5 em 100% dos jogos, né? O Al-Nassr é um time que se expõe bastante e isso daí pode ser bastante interessante para a nossa tese, tá? Vamos para o outro jogo do dia, Al-Hilal e Al-Shabaab. Al-Hilal vem como favorito, o time do Neymar, né? Vamos ver se o Neymar realmente tá brigado, não tá brigado. Acredito que o Al-Hilal deve vencer, é o segundo colocado na classificação geral, e também um over 1.5. São dois times aqui nos últimos 10 jogos, também bastante over 1.5. Vamos para o outro jogo do dia, Vitória e Tombense pela Série B. O Vitória tá para subir, líder do campeonato, e o Vitória vem como grande favorito, uma odd de 1.69. Na Série B é um pouco esmagado, mas a gente sabe já que nessa fase final os times querem assegurar seu passaporte para a Série A. Então Vitória vem aqui como favorito, Lei Tombense acho uma odd bastante interessante e eu também devo buscar aqui o over 1,5 FT, dependendo do comportamento do jogo. A gente tem visto, os últimos jogos da Série B tem uma tendência de sair mais gols, diferente do que a gente está acostumado. A Série B agora está chegando na reta final e alguns times vão brigar para não cair, alguns times vão brigar para se classificar. Acabou aquela chatice da Série B de ser empata, 0-0, 1-0 goleada e acabou. Os times vão precisar se expor e isso daí é bastante interessante, tá? Vamos para o outro jogo do dia aqui, Hoffenheim e Borussia Dortmund. Hoffenheim vem como grande azarão aqui, o Borussia Dortmund, muito mais por conta da camisa. E se a gente for ver também no nosso painel interativo, ele indica, né, uma tendência de jogo parelho e over 1.5, né? Você vê aqui dois times com bastante incidência de over, tendência de muitos gols, mas o Borussia Dortmund a gente sabe, aquele time que cansa, aquele time que engana. Então vou de lei goleada Borussia e também over 1,5 FT. Tá? E se você não sabe o que é lei e o que é back, a gente faz na Betfair Exchange, que é a maior exchange do mundo, onde os vencedores são bem-vindos. E a gente tem bônus aqui de até R$200 para membros do nosso canal e também inscritos, tá? Você só clica lá e você segue o passo a passo, tá? Se você quiser uma casa de aposta tradicional também, a Betfair oferece, a Betfair Sports, também com bônus de R$200 para quem tá ligado aqui no nosso canal. Vamos para o outro jogo do Campeonato Espanhol, Barcelona e Sevilha. Barcelona vem como grande favorito, empatou no último jogo, Sevilha vem numa draga, 12º colocado, né? 3 vitórias nos últimos 10 jogos, é um time que não vem muito bem. Eu vou de Lei Sevilha, adoraria entrar aqui no goleada Barcelona, mas o Sevilha é um time chato quando joga contra os grandes lá da Espanha, então eu acredito que Lei Sevilha é uma posição um pouco mais tranquila. Vamos para o outro jogo do árabe também, Al-Ahly e Al-Ittihad. Al-Ahly é o time do Firmino, é o time que está em 6º colocado na classificação geral, jogando em casa muito bem. Eu vou também de Lei Al-Ittihad e também over 1.5. São dois times aqui com incidência muito boa nos últimos jogos, média de gols aqui bastante interessante e média de pontos do Al-Ahly aqui dentro de casa é excelente, o que dá uma tranquilidade para a gente fazer essa entrada. E deixando muito claro, isso daqui não é tip, isso daqui são cenários que a gente quer explorar para a gente entrar no live. Tá? Se você quer continuar recebendo isso daí, se inscreve no nosso canal. A gente tem grupo no Telegram que aí você consegue acessar todos esses PDFs, o nosso painel estatístico, você consegue montar todos os jogos, por mais que a gente não analise aqui algum jogo, se está dentro das ligas que a gente grava, você consegue fazer o jogo que você quiser. Vamos para a Série B também, Ituano e Botafogo. Ituano em 14º,
vamos aqui para a Série B, né? O nosso painel interativo aqui, você vê todos os jogos aqui, mas a gente vai analisar esse daqui, tá? O nosso Machine Learning aqui diz que é uma tendência de jogo parelho, uma tendência de scalping no under nos primeiros minutos e uma tendência de lei goleada do favorito, né? E se a gente voltar aqui para o nosso painel, a gente vê que no caso o favorito é o Ituano ele tá brigando aqui para praticamente não cair, não com muito risco, mas o Ituano como favorito não é um time que tem marcado muitos gols, o Botafogo também não é um time que tem marcado e sofrido muitos gols, a gente vê aqui pela média de gols e acho que é interessante aqui um lay abaixo de 10 aqui, tá muito, muito fácil para a Série B. Por mais que ele fique lá para 15, 20, eu vou continuar nessa entrada aqui, acho bastante interessante, só sairia se o Ituano marcar 2 gols, tá? Vamos lá, RB Leipzig e Bayern de Munique, eu vou de over 1,5, o Bayern de Munique é um time que a gente já sabe que vai ser campeão da Bundesliga, não tem praticamente nenhum concorrente, é um campeonato chato, um campeonato sem graça, mas o Bayern de Munique gosta de dar emoção, né? Quando você acha que ele vai vencer fácil, ele vence de 1-0. Quando você acha que ele vai perder o jogo, ele vira no último minuto. Então eu vou de over 1,5 FT. O Leipzig é um time minúsculo que normalmente ilude muito, assim como o Borussia Dortmund. O Leipzig vem numa sequência muito boa e ele deve se expor porque a gente sabe, o campeonato alemão vence quem ganha do Bayern de Munique. Então o Leipzig, para classificar para a Champions League ou tentar brigar por um título inédito no campeonato alemão, precisa ir para cima, o over 1,5 parece ser bastante interessante. Vamos para o campeonato holandês, PSV e Volendam. Eu vou de lei Volendam, PSV vem como primeiro colocado classificação geral, primeiro colocado classificado casa, média de pontos dentro de casa acima de 2,5, não tem muito o que fazer nesse jogo. E a gente vai também pro campeonato italiano, Milan e Lazio, eu vou de lei Lazio, o Milan na classificação geral vem em segundo, jogando em casa em sexto, o campeonato italiano tá no começo, o Milan vem de uma race interessante aqui, 7 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 vitórias nos últimos 5, e a Lazio aqui vem de mais derrotas do que vitórias nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota, acho que pode ser uma entrada bastante interessante aqui, lei Lazio, para buscar abaixo de 5, é uma odd que eu considero interessante. Vamos para Newcastle e Burnley, eu vou de lei Burnley, Newcastle vem bem, 8º colocado na classificação geral, ainda é início de campeonato inglês, mas o Newcastle parece que está se ajeitando, tá? Venceu o City agora pela Copa lá da Inglaterra e vamos lá de lei Burnley. Vamos para o outro jogo do dia, Wolves e Manchester City. Vou de lei Wolves, Manchester City jogando fora de casa a 1,34. É uma odd esmagada, mas é o que justifica aqui pela race. 8 vitórias nos últimos 10 jogos, eu vou de lei Wolves. Vamos para o outro jogo aqui da Premier League, Tottenham e Liverpool. Liverpool vem como favorito, que eu não concordo, porque o Tottenham vem um pouco melhor, né? Vem encantando um pouco mais. O Liverpool vem de 8 vitórias nos últimos 10 jogos, mas o Liverpool é aquele time bastante instável também, né? Quando você acha que vai ganhar, ele perde. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha de forma espetacular. Eu vou de over 1,5 FT. São dois times com 100% de over 1,5 FT nos últimos 10 jogos e times que têm jogado para cima, tá? Vamos para o outro jogo aqui do Campeonato Espanhol, Girona e Real Madrid. Girona, líder do Campeonato Espanhol, tá? Por incrível que pareça, eu vou de lei goleada Real Madrid e over 1,5. O Real Madrid não tem encantado fora de casa, tem uma média de gols aqui abaixo de 3 e o coeficiente de variação próximo de 0,5. Média de pontos do Real Madrid fora de casa é bem parecida com a média de pontos do Girona em casa, tá? Então eu vou de lei goleada Real Madrid. E vamos pro Turcão, Galatasaray e Ankarakucu. Eu vou de lei Anca e vou de over 1,5 FT pelo fato de que o Galatasaray vem como grande favorito, jogando em casa e líder na classificação geral, precisa vencer esse jogo se quiser continuar brigando pelo título. Cruzeiro e América Mineiro. O América Mineiro vem numa draga, né? 19º colocado. Eu vou de lei América Mineiro. Adoraria explorar o over, mas o Cruzeiro é um time com uma média de gols muito baixa. Um time bastante retranqueiro. Não tem vencido tanto. É clássico mineiro, tá? Então vamos ser um pouco mais precavido aqui. Eu gostaria de ir aqui no lei goleada. Acho que a odd ainda está desajustada, mas vamos esperar pelo live. E vamos para o último jogo do dia. Fenerbahçe e Rizespor, eu vou de lei Rizespor e também over 1,5 FT. São dois times aqui que não tem uma tendência muito boa de over, mas pela fraqueza do Rizespor,
né? E pela força do Fenerbahçe, que tem brigado ponto a ponto com o Galatasaray no Campeonato Turco, acho que pode ser uma entrada interessante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer receber tudo isso na palma da sua mão, a gente tem o nosso grupo aqui no nosso Telegram, mensalidade extremamente simbólica. Você vai ter acesso a 13 ligas com painel estatístico e todos os nossos PDFs. Forte abraço, até a próxima.